Oiê, tudo bem? Ah, consegui, agora eu consegui. Tá me ouvindo bem? Tá, tudo direitinho. Tá me escutando bem também? Também. Eu tô muito perto, posso chegar mais pra trás também, se for aqui. Não, tá bom. Não, do jeito que a senhora quiser. Tudo bem? Tudo direitinho, tudo certinho, Obrigada graças a pelo Deus. Eu convite, prazer enfrentei estar um aqui. problema técnico aqui. Acontece, acontece. Não, a gente fica usando essas ferramentas tecnológicas, mas às vezes elas dão uma falhadinha. Mas já deu tudo certo. É, é, pois é, eu tinha testado de manhã e depois eu fiquei, o que que aconteceu? Mas agora tá tudo certo, Que tá? bom. Doutor Gisele, primeiramente boa noite, tá? Gostaria muito de te agradecer a presença, né? Porque eu sei como é que é a sua vida corrida, sabe? Tá disponibilizando aqui um tempinho do seu dia a dia para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre essas questões previdenciárias que a gente tem enfrentado muita mudança, muita atualização. E eu achei importante fazer esse convite à senhora, porque, afinal de contas, a senhora é um dos maiores nomes de direito previdenciário do Brasil, né? Então, Gente, falei, não, obrigada. vou lá fazer um convite para ela, vamos ver se na minha insignificância ela, ela aceita fazer um evento com a gente. Então, assim, meu objetivo foi realmente trazer a senhora aqui, ainda que virtualmente, né, para que a nossa advocacia aqui da região possa conversar um pouquinho, né, fazer algumas perguntas, se eles acharem interessante, para a senhora também trazer o seu entendimento de uma série de questões que dentro do nosso tempo curto aqui que a gente vai tratar. Mas, antes de começar, eu vou apresentar a senhora, né, para quem, acho que todo mundo te conhece, né, mas por educação, né, eu vou te apresentar, né. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Gisele Kravichin, Muito quase que eu bem. errei. E ela, como eu disse, é um dos maiores nomes de direito previdenciário aqui no Brasil, conselheira do OAB Santa Catarina, diretora de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, que é um instituto que atua em diversas causas nos tribunais superiores, STJ, STF, inclusive com a participação da doutora Gisele, que também é especialista em direito previdenciário, e tem mais um monte de coisa aí que se eu for falar tudo daqui uma hora da live, tá? Hoje, pessoal, o tema da live, né, é a gente falar um pouquinho sobre novidades, estratégias da advocacia previdenciária. É um tema genérico, justamente de propósito, né, para que a gente possa falar de uma série de questões, né? E o direito previdenciário hoje em dia, né, doutor, de 2018 para cá, 2017 para cá, eu acho que tem ganho um destaque muito interessante. As pessoas, os advogados procuram, né, cada vez mais a atuação nessa área do direito. E é importante que eles conheçam alguma coisa relacionada a processo administrativo, processo judicial. E aí, dentro disso, a gente convidou a senhora para que pudesse aqui nos brindar com algumas palavras. Boa noite. Murilo, obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Murilo, obrigada também ao AB Campus pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. O legal de um tema genérico é que a gente pode falar de tudo, né? Que nem a gente estava Exatamente. conversando antes, eu falei, Murilo, pergunta se você quiser. A gente vai conversando, vai ser uma conversa tranquila. Não precisa me chamar de senhora, pode me chamar de Gisele, pode Tá me chamar de bom, tá você. bom. Eu sou bem tranquila e eu acho que, assim, uma das coisas boas, né, dessa virtualização toda, é a gente poder estar próximo de quem nos acompanha nas mídias, nas redes sociais, estar próximo, talvez, desse Brasilzão grande, né, que tem tanto lugares, tanto que talvez se tivesse que ir presencial em todos esses lugares, a gente não conseguiria dar conta. Mas com Exatamente. isso a gente consegue, às vezes, fazer mais de um evento por dia, fazer mais de. Né? Hoje eu estava gravando uma palestra que vai ser para um congresso em agosto, e daí já estou fazendo essa palestra, daí a gente trabalha, a gente consegue fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito legal. E a gente poder realmente trocar ideia. É um momento de muita novidade, é um momento de muita interpretação, de muita criação. Pós-reforma é sempre assim. E a gente não é a primeira reforma que a gente passa, mas é uma reforma que foi bem profunda, né? É uma reforma que envolveu muita coisa, que está envolvendo toda uma regulamentação nova, uma regulamentação que ainda não foi trazida por lei. A reforma é uma reforma que trouxe muita norma transitória, além de regras de transição. Então, a gente está por um momento de muita transformação.
E por isso que eu acho tão Exatamente. importante a gente realmente abrir caminhos de diálogo para que a gente possa pensar junto, para que a gente possa traçar estratégias juntas, que eu acho que é assim que a gente continua sempre evoluindo e aprimorando o direito previdenciário, em especial nesse momento que a gente vê que a população precisa tanto, né? Então, eu acho que é muito legal isso. Obrigada pelo convite, parabéns a você e ao AB Campus por esse projeto, por esse trabalho, porque eu acho que faz toda a diferença no dia a dia, não só do advogado previdenciário e da advogada previdenciária, mas também da sociedade como um todo, que é quem vai ser beneficiada quando um bom trabalho previdenciário é prestado, né? Exatamente. E dentro disso aí, né, que a senhora tocou, né, que você tocou, relacionado à reforma, né, a gente ainda tem também o destaque da jurisprudência, né, que vem sendo modificada, são temas repetitivos, a gente também tem os temas de repercussão geral, né, no STF, que tem trazido novas interpretações, né, para o direito previdenciário, fixando jurisprudência que acaba tendo que ser seguida pelos tribunais de grau inferior, né? Então, assim, é um conjunto, né, de situações, tanto de regulamentação quanto também de jurisprudência. Então, doutora, assim, né, para a gente iniciar nossos temas especificamente, principalmente para quem está te ouvindo aqui a primeira vez, ou que o pessoal que já te acompanha, né, nas suas redes sociais, a gente vê que a senhora posta dicas todos os dias, né, informações muito relevantes, que eu particularmente utilizo para mim aqui, para o meu escritório. Claro, não tem como não usar. E assim, eu gostaria de começar, né, iniciar essa nossa conversação em relação à importância do processo administrativo, né? Porque que acontece? A gente vê aqui que os advogados, em sua maioria, têm uma certa resistência, né, na utilização do processo administrativo, inclusive das suas instâncias recursais, né? A gente trabalha na primeira, né, perante o INSS, na agência, pleiteia, né, o benefício, mas tem um certo preconceito em ingressar com os recursos, né, primeiro para o CRPS, depois para as instâncias superiores. Então, gostaria de ouvir um pouquinho a senhora em relação a isso, né, para poder esclarecer para os colegas que têm essa resistência, né, em relação ao processo administrativo, da sua importância e também, de repente, a senhora trazer alguns entendimentos administrativos que acabam sendo mais favoráveis do que aqueles entendimentos jurisprudenciais que a gente acompanha no dia a dia. Então, gente, olha só, o processo administrativo pode ser a solução em diversos casos, sim. Judicializar direto, principalmente judicializar no Juizado Especial Federal, não costuma ser a solução, né? Então, assim, a gente tem o processo administrativo com entendimentos mais favoráveis, por exemplo, no LOAS, no benefício de prestação continuada de assistência social. O juízo, quando ele é chamado, a justiça quando é chamada a julgar, em muitos casos eles desenvolvem certas interpretações mais extensivas, por exemplo, do grupo familiar. Já o INSS, às vezes nega, mas ele tem uma interpretação mais restritiva. E essa mesma interpretação mais restritiva é aplicada pela Junta e pela Câmara. Então, gente, tem várias matérias que o CRPS é melhor para recorrer do que a Justiça, né? Então, você teve a negativa administrativa. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso com uma colega. Ela estava com um caso de LOAS. Eu falei, olha, LOAS não é muito bom judicializar, não. Outra coisa, né? Por exemplo, tempo rural para menor de 12 anos. O juizado, e na maioria dos locais, está péssimo. O que acontece? Eles já não conseguem discutir que não cabe, porque o STJ já teve uma manifestação mais significativa da jurisprudência dizendo que tem que aceitar. Mas o que eles fazem? Eles fazem assim, a sentença vem assim, reconheço a jurisprudência favorável à contagem de tempo para menor de 12 anos. Mas no caso concreto, eu entendo que o trabalho do menor não foi essencial para a subsistência da família, né? Como você vai provar? Dá um jeitinho, né, de escapar. Eles inventam uma teoria muito louca. E o que acontece? A junta, nesses casos, ela é mais restritiva. Eu tive uma sentença que eu estava analisando numa mentoria que eu fiz essa semana de uma colega, que ela dizia o seguinte, olha,
Reconheço que a família estava no campo desde não sei quando. Reconheço que a menor trabalhava, mas entendo que o trabalho dela não era essencial. Então, ela reconhece da jurisprudência, reconheço que a família estava, então está provado que estava no campo, está provado que ela trabalhava. Olha só, uma família de 11 filhos, mais os dois pais, são 13 pessoas que ia se manter no campo sem a ajuda dos menores e sem ninguém mais para trabalhar ali. Como que aquele trabalho não era essencial? Mas a juíza entendeu que não. E proibiu de fazer audiência. Ela não aceitou a audiência, a solicitação da ouvida das testemunhas. E daí ela disse que não estava provado que o trabalho era essencial. Então, vejam, neste caso, a junta tem um entendimento mais favorável. Se você provar que a família estava no campo, a junta não vai entrar nos detalhes, dos pormenores, se o trabalho daquele menor era essencial. Esse detalhamento mais extensivo, que em alguns casos favorece os segurados, em outros casos prejudica quando a gente vai para a justiça. E essa análise mais extensiva é característica judicial, né? Então, assim, vamos supor outro caso. Tem contribuição depois do auxílio-doença. Você quer contar o período do auxílio-doença ou por incapacidade? Eu ainda tenho que chamar auxílio-doença. Eu sei que eu também, só falo auxílio-doença. Assim, é mais fácil, todo mundo entende, né? Me permitam essa gafe, então, de chamar o auxílio-doença. Então, daí o auxílio-doença eu quero contar. Eu paguei como facultativo, eu fiz uma contribuição como individual, daí o segurado era empregado. Daí você vai para a justiça, o juiz fala, não, facultativo não pode contar, porque isso, porque aquilo. Se você conseguir ter a contribuição, o INSS não vai nem olhar se é uma contribuição, o juiz começa, não, mas são poucas contribuições. O INSS, o sistema conta. Tem uma contribuição, o sistema conta. Né? O que você tem que cuidar nessa questão da contribuição ali pós-benefício por incapacidade? Você tem que cuidar o seguinte, que isso o INSS vai te incomodar na via administrativa ali e o CRPS também vai exigir. Se a pessoa era empregada antes, ela tem que se apresentar à empresa quando o benefício cessa. Eu até fiz uma postagem essa semana sobre isso. Eu vi. Sim, que não era especificamente nessa questão da contribuição posterior, era na questão de poder cobrar do empregador ou do INSS. A questão do limbo previdenciário. Né? Mas independente do limbo, gente, se a pessoa era empregada antes, ela tem que se apresentar ao empregador. Acabou o benefício, mas eu tenho recurso. Não interessa, se apresenta, leva o atestado que você ainda não está capaz e deixa o empregador fazer a análise dele, se ele quer que você volte ou não volte, apresenta o atestado lá. Mas você tem que se apresentar. Né? E se você se apresentou e ele mandou embora, não tem estabilidade, você foi lá, se apresentou, ele disse, então entra aqui e manda embora. Não fez recurso, realmente foi uma estratégia de encerrar o benefício porque você quer incluir esse período e você já tem implementado requisito para outra aposentadoria, quer sair dessas perícias periódicas do benefício por incapacidade. Então, ele faz ali a contribuição, mas ele tem que se apresentar na empresa. Porque se você chegar no INSS com uma contribuição individual de um período que anterior ao auxílio era de empregado, o INSS vai dizer, não, regulariza a tua situação aí, tu tem que dar baixa lá na tua empresa. Né? Então, a empresa não existe mais. Daí você junta essa documentação, a empresa não existe mais, isso aqui o CNPJ está baixado. Daí você faz essa prova. Agora, se a empresa existe, tem que se apresentar, né? Então, são estratégias que a gente tem que ir criando, porque a ideia de que a justiça tudo proverá não é verdade. O juizado em especial, não. Assim, eu acho que juizado não combina, por exemplo, com tempo especial para mim. Não combina. Foi aquele caso, né, que a gente fez a mentoria aquele dia. Não combina. Tá resolvendo. Que bom, Murilo. Tá resolvendo. Mas eu acho que a gente tem que pensar isso mesmo. Olha, vale a pena? Não, vamos atrás de mais documento. Eu acho até, gente, que em alguns casos é melhor você fazer uma ação trabalhista para buscar o documento ou para melhorar o PPP, para obter um LTCAT. O LTCAT e o PPP não se fecham ali, não tem a relação para descobrir como é que foi a medição, que tem lá o que se chama 174 da TNU, que diz que tem que saber se é NHO ou se é NR, né? NR15, então você busca lá, olha, o empregador não quer te dar, quem sabe você faz uma ação trabalhista para buscar essas informações. O empregador que explique qual foi a forma, não sabe, não, é só essa discussão? Não, tudo bem, então só essa discussão lá na dúvida vai em favor
do empregado, né? Mas a gente tem que ter esse tipo de estratégia, senão a gente acaba judicializando muita coisa que não precisa, porque tudo bem, a junta demora, mas às vezes é melhor um sim demorado do que um não rápido, né? Sim, sim, sim. E a gente pode fazer um mandado de segurança para mandar enviar, para cumprir decisão da junta, né? Então tem sempre uma ferramenta processual menos agressiva. Sim, sim. Eu vi aqui uma pergunta, não sei se foi uma afirmação de um colega, que acho que um dos problemas, né, ou do processo do recurso administrativo é a demora, né, no julgamento. Então, por exemplo, eu tenho algumas questões aqui no trabalho, no escritório, que a junta de recursos não julgou, já tem um tempo considerável, mas por conta da questão específica, nós estamos preferindo aguardar o julgamento do recurso administrativo. E aí muitos colegas perguntam, mas o que eu posso fazer para tentar acelerar o recurso administrativo, o julgamento, a inclusão em pauta? O que a senhora tem a dizer sobre isso para a gente? Eu já fiz uma postagem disso, se eu não me engano. Quando ele está no INSS para enviar, mandado de segurança, porque ali o CRPS não consegue avocar o processo. Não tem como. Né? Então tem que fazer mandado de segurança. Quando já está lá no CRPS, manda e-mail para cgt.crps@economia.gov.br. É o e-mail da central ali de gerenciamento. E essa central, ela acaba auxiliando, agilizando muito, né? Então, é para botar em pauta, o processo está demorando, o relator não está encaminhando, você pediu diligência, não está sendo analisado, manda lá. Também tem online os e-mails e telefones das juntas. Então, às vezes, você quer juntar o memorial, você quer pedir a sustentação oral, faz por e-mail, né? Liga lá para a junta, manda por e-mail, porque assim, o que a gente tem que lembrar? Depois que o processo foi para a junta, que o recurso foi para a junta, não adianta ficar peticionando lá no meu INSS, porque não vai. O robô busca uma vez só. Depois que jogou o teu recurso, se você ficar juntando coisa ali, não vai aparecer lá em cima. Se você quiser juntar o memorial, você pode até colocar ali para formalizar, mas você vai ter que mandar por e-mail para a junta, porque os sistemas ainda não se conversam. Então, o teu posicionamento não é direto na junta. Se você está juntando coisa lá na origem, está no sistema do INSS. O relator não está tendo acesso. Os julgadores não estão tendo acesso. Então, você precisa... O que você junta no recurso, naquele protocolo, vai. Agora, o que você junta depois, se já foi autuado para o CRPS, não vai. Então, o e-mail da cgt.crps ajuda muito para agilizar o que já está no CRPS. E depois a gente tem o problema do cumprimento das decisões. Porque você vai lá e ganha, e daí o INSS não cumpre. Para isso, existe uma petição específica. Muitas vezes as pessoas usam o e-mail da CGT para esse cumprimento. Para um pedido mais imediato, até pode, mas ele não formaliza a reclamação no formato do regimento interno. O regimento interno do CRPS prevê a reclamação de descumprimento da decisão do CRPS. É um recurso que você poderia protocolar no meu INSS como recurso de segundo grau, ou por e-mail para a junta, ou dentro do próprio INSS. Ele é um recurso que você tem que protocolar ou na agência, ou na junta, ou num órgão do CRPS qualquer, pode ser na Câmara, enfim. E essa é uma petição, ele é um recurso, né, uma reclamação de descumprimento, e essa reclamação ela é direcionada ao presidente do CRPS. Quando ele recebe neste formato, ele notifica o servidor que está segurando o cumprimento, e essa notificação o servidor tem 5 dias para cumprir, sob pena de sofrer processo disciplinar. Só que o que as pessoas fazem, às vezes, nesse caso, é fazer e-mail. O e-mail não formaliza com todas essas regras e não obriga o seguimento das normas do regimento interno. Teria que ser na forma de petição mesmo, de reclamação, no meio de protocolo. Então, não é um e-mail de reclamação, não é no texto do e-mail. Você pode mandar assim, mas você manda um anexo em PDF, bonitinho, com o teu logo, com assinatura, né? Citando o artigo, se eu não me engano, é o artigo 56, acho que é 56 ou 57, talvez, do regimento interno do CRPS. E em muitos casos também, né? A gente tem
Hoje, por exemplo, a gente fez lá no escritório, fica a dica que funcionou, mas é mais para o INSS, a questão da reabertura de tarefa, aquele agendamento especializado que eles liberaram, acho que foi no final do mês passado, né? Que você vai presencialmente na agência para aquilo que você não consegue fazer online. Tá funcionando, a gente fez um hoje, e eles reabriram a tarefa. Então, que a gente não consegue fazer protocolo específico de reabertura de tarefa, mas nesse agendamento, pelo menos, né, o nosso funcionou hoje. Então, tem muita coisa que a gente vai fazer. E nesse caso de descumprimento de decisão do CRPS, fez a reclamação, não cumpriu, espera ali uns 30, 40 dias, não cumpriu, mandado de segurança de novo, né? Mandado de segurança para entrar e mandado de segurança para sair do CRPS. Lá dentro a gente vai lidando com a CGT. E com os e-mails para juntas, os telefones. Agora, o bom desse mandado de segurança para cumprir é que tu já tens a decisão. Tu não estás discutindo direito. A justiça vai simplesmente dizer, cumpre isso aí, né? Agora, você já tem uma decisão favorável, não vai entrar no mérito. Isso ajuda bastante, talvez, para não... Muitas vezes, em algumas matérias que o CRPS é mais vantajoso para você não ter que discutir isso judicialmente. Sim. Gisele, alguns colegas aqui estão comentando sobre o guichê virtual, né? Aqui no estado do Rio, por exemplo, a gente teve inaugurado, né, esse serviço, inicialmente na capital, e agora já foi estendido, se eu não me engano, não sei se foi estendido ou se vai começar semana que vem para o restante do estado. O que você acha em relação a isso, da gente utilizar o guichê virtual? Nem digo para CRPS, não, digo aqui para INSS mesmo, né? Em relação a essas questões, essa demora administrativa. Por exemplo, um caso que esses dias eu me deparei, era um pedido de aposentadoria com um pedido de reconhecimento de atividade especial, e o servidor fez a análise da atividade especial, mas não lançou no sistema o anexo da perícia médica. Aí apareceu lá, reabertura de tarefa, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Então, o que você acha, né, da utilização do guichê virtual para poder a gente agilizar essas questões? Eu acho o guichê virtual muito bom. O 0800 tem facilitado também. Eu tenho feito agendamento. Uma colega perguntou aqui também. O 0800, o que ele é? Ele é exatamente igual ao INSS, o 135 do INSS. A diferença é que ele tem menos fila. E você pode se identificar como advogada, né? Porque senão eles acabam, no outro eles querem falar com o cliente. Aqui no 0800 eles sabem que eles estão falando com o procurador, com o advogado. E no 0800 também você pode fazer mais de uma coisa por ligação, mais de um cliente por ligação. Lá no outro, dentro de 30 minutos de atendimento, você pode agendar quantos você quiser, você pode fazer ali os atendimentos que você quiser. Para isso que serve o 0800. 0800 não é o guichê virtual, para você ficar debatendo e resolvendo coisas. Ali é um atendente do 135, é aquele que não é um servidor. Então, ele é ali para agendar. Eu quero fazer esse agendamento especializado, eu quero fazer um agendamento, às vezes, de perícia, né? Aquele acerto pós-perícia. Eu quero fazer, porque assim, gente, tem coisa que só dá para fazer pelo 135. Ou na agência presencial que eles não estão te atendendo, você não consegue entrar, né? Exemplo. Pedido de contribuição de período decadente, período de contribuição ali de guia, né? Se a pessoa precisa e quando ela quer fazer com a comprovação do tempo de atividade. Então, portaria 123 de 2020 lista ali vários serviços que só estão disponíveis no 135 ou agora no 0800. Então, você vai precisar agendar isso ou você vai precisar iniciar o procedimento pelo telefone, porque não tem disponível no meu INSS. Você usa o 0800 ou o 135, só que o 135 acaba, às vezes, sendo muita fila, muita demora. E eles dificultam muito para falar com o advogado. Eles querem falar com o cliente. Às vezes, o cliente não está ali na tua frente, né? Então, o 0800 ajuda nisso. Mas 0800 não é para resolver problema, porque você não está falando com o servidor. Sim. Né? Mas daí, no guichê virtual, nos estados que tem, ele serviria para isso. É o contato que em outros estados o atendimento está sendo presencial nas sedes de algumas OABs, né? Tipo aqui em Santa Catarina a gente não tem o guichê virtual, a gente tem um atendimento presencial na sede da OAB de Santa Catarina e a gente tem um atendimento por WhatsApp ou e-mail
para pedir uma senha, para organizar algumas coisas, assim. Mas também esse e-mail e WhatsApp não é muito profundo, né? Ali a resolução. Sim. O atendimento presencial é o que funciona. E no caso do 0800 ou desse atendimento presencial na agência, agora que a gente pode marcar para aquele atendimento especializado, que é para aquilo que não resolve no virtual, você poder ir lá na agência falar com o servidor, que foi um avanço muito bom, isso, né? Você vai usar o 0800 para agendar. Para você não ter que ficar, você vai poder fazer vários numa ligação só, agenda para vários clientes, organiza, e depois vai lá na agência e faz as organizações ali, né? Faz o que precisa ser feito no presencial, que não consegue ser solucionado no virtual. Sim, o bom dessa questão, né? Eu acho até, assim, se tem um lado bom nisso, né? A questão da pandemia. Foi a criação dessas situações, né, diferentes, né, pra gente, situações alternativas, né, para poder a gente provocar o INSS devido a esse período de agências fechadas, etc. Então, assim, eu acho que eles acordaram, né, para virtualizar muita coisa. Isso foi bem importante. Gisele, só uma coisa. A colega aqui está pedindo para você repetir o e-mail da CGT, se você puder repetir, por favor. cgt.crps@economia.gov.br. Tá ótimo. Se alguém precisar repetir, a gente pede para a doutora Gisele repetir, tá bom? Tá, então, doutora, a gente tem essa questão, né, do processo administrativo, e outra coisa que eu acho muito importante, a senhora até tocou nesse assunto mais cedo, né, em relação ao juizado ser ruim para certas coisas, né, e às vezes os colegas também têm dúvida, o que eu posso fazer para poder sair do juizado, né? Então, porque a gente sabe que o juizado tem a competência absoluta, até 60 salários mínimos, né? E então o pessoal às vezes fica naquela dúvida, né? Pô, como que eu vou para o juizado? Quando que eu vou para a vara comum? Tem a questão, por exemplo, de atividade especial que precisa de perícia, e aí tem juiz do juizado especial que entende que a perícia não é cabível no juizado especial, mesmo sendo a causa inferior a 60 salários mínimos. Então, o que a senhora pode dizer para a gente em relação a isso? Eu não consigo não falar senhora. Tudo bem. Então, gente, olha só. Juizado é complicado mesmo, né? Tem coisa que ele é ótimo, matéria de direito ele é rapidinho, tem ali o carimbão, vai julgando bem rápido. Documentação tá perfeita ali, como o juizado gosta, também a coisa anda rápida. Agora, qualquer vírgula a mais, juizado é mais complicado, né? Apesar de que o STJ já disse em decisão lá em 2002, 2003, ele já afirmou o entendimento que juizado pode sim fazer perícia complexa, não é a complexidade da matéria, sim o valor da causa que estabelece a competência do juizado federal, né, do juizado previdenciário e também do juizado da Fazenda Pública. Só o juizado civil estadual que tem essa questão de valor da causa, né, e a questão de perícia, enfim. Mas que os outros dois não têm essa peculiaridade. E o que acontece ali? Para a gente fugir do juizado, muitas vezes a gente tem que aguardar mais tempo para ajuizar, né? Então, assim, eu não acho que adianta muito ficar colocando, dando moral, ficar, né, incluindo muita coisa ali. O dano moral, ele pode ser incluído? Pode, quando você achar que ele é cabível, não como estratégia de fugir do juizado. E muitos tribunais já estão, inclusive, colocando limites, né? Então, você pode botar que você vai pedir 100 mil de dano moral, mas para fins de valor da causa no tocante ao juizado, você só vai poder usar o mesmo valor que seriam os teus atrasados. Então, se você tem 10 mil de atrasado, você pode pedir o que você quiser, mas eles só vão considerar 10 mil de dano moral. Então, você vai ficar no 20 e você não vai ultrapassar o juizado. Então, a estratégia de recorrer na via administrativa, organizar bem os documentos, deixar o processo bem maduro para entrar no rito comum, é bom. Só que a gente não pode esquecer uma coisa, de combinar com o cliente. Porque eu já vi muitos casos de o cliente achar que o advogado está demorando, que o advogado não está cuidando do processo dele, porque o advogado esqueceu o processo lá no INSS. Gente, vocês têm que explicar para o cliente, olha, isso aqui é uma estratégia, não é desídio, isso aqui não é descaso. Eu posso ajuizar hoje, mas a tua chance diminui muito. Quer ver? Tá aqui a jurisprudência desse, tá aqui a jurisprudência desse. Tá vendo que é diferente? Ó, datas muito semelhantes.
né? Então, assim, dependendo do caminho que a gente vai trilhar, a tua chance aumenta ou diminui. A escolha é sua, cliente. Então, você vai vir aqui, eu vou te explicar, e a escolha é sua. Você quer entrar já? Você quer, independente de sim ou não, eu quero uma resposta agora, eu não aguento mais, eu quero terminar com isso. Então, ajuizamos, assina aqui que você foi avisado, né? Que talvez aguardar fosse mais interessante, mas que você optou por ajuizar agora. Por que assinar? Porque daqui a pouco você vai reclamar que veio uma sentença contrária, vai dar uma surtada, e daí vai dizer que o advogado ajuizou no lugar errado. Né? Alguém vai olhar aquele processo e dizer, não, mas essa matéria é pacífica lá no outro lugar. Mas você escolheu entrar nesse aí, né? Ah, não, então vamos aguardar. Então tá, então você assina aqui também que a gente conversou, que há uma estratégia processual para aguardar o ajuizamento da sua ação e que nesse inteirinho a gente vai recorrer administrativamente, a gente vai tentar buscar mais documentos, a gente vai fazer uma ação trabalhista para conseguir regularizar esse PPP e esse LTCAT. Por que o cliente tem que assinar? Porque daqui a pouco, e eu já vi assim, teve alguns casos que a gente julgou, eu sou conselheira estadual, como você mencionou, da OAB de Santa Catarina, e a gente tem um dever como conselheira estadual que não é muito fácil não, que é de julgar colegas, é bem difícil, né? É um exercício que a gente faz de cuidado, de análise, mas a gente recebe muitas denúncias de clientes contra advogados. E essas denúncias chegam, são julgadas pelos tribunais de éticas, e se alguém não está satisfeito, vai para o conselho pleno de cada seccional, e no caso eu faço parte aqui da seccional de Santa Catarina. E eu me surpreendi, porque como esses processos são de sigilo, antes de ser conselheira, eu não acompanhava de perto esse julgamento, a gente não participa do julgamento. E eu me surpreendi logo que começou, com alguns clientes que então estavam recorrendo de uma decisão favorável do TED para os advogados, que chegam lá na tribuna, vão fazer sustentação oral e diziam assim, olha, eu ganhei o processo, mas demorou muito, mas o advogado levou 8 meses da data que eu entreguei o documento para a data que ele ajuizou a minha ação. Né? Então, assim, às vezes não houve nenhuma perda financeira daquele cliente, mas como no final, na hora de pagar, ele talvez não esteja muito feliz de ter que pagar o advogado, ele às vezes cria alguns problemas naquele momento, né? Então eu entendo que o contrato não tem mais que ser cumprido por mim, eu não tenho que pagar tudo que talvez o advogado esteja me cobrando, porque ele não fez um bom serviço. Eu ganhei a ação, mas ele demorou muito para ajuizar, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, eu me surpreendi muito nos casos em que houve a vitória do cliente, né? É claro, ali, não vou nem comentar, mas o julgamento é feito ali com todo o cuidado pela seccional da OAB, com todos os conselheiros se dedicando a encontrar uma solução justa para o caso, né? Não vou entrar na questão de como é decidido, mas para dizer que a gente precisa documentar muito bem a nossa relação com o cliente, porque no momento de início da ação ou no meio da ação, talvez seja num formato. Quando chega no final, no momento do pagamento, às vezes rola algum estresse. E ao rolar esse estresse, quando você tá tudo bem registrado, contrato bem documentado, né? Toda a relação, você quis recorrer, então assina aqui. Você não quer recorrer, então assina aqui. Você quer entrar com a ação, assina aqui. E assim você vai documentando isso para que o cliente se sinta seguro e para que você esteja seguro também daquelas que foram as opções durante o processo. E a gente tem que lembrar também que muitas vezes quem vai pedir informação é o filho do cliente, é o neto do cliente, às vezes é a esposa do cliente que faleceu, né? E você vai ter que justificar as escolhas que foram feitas. Mas o fulano escolheu assim. Com certeza. Mas como assim? O outro jeito era melhor, era mais rápido, era isso, era aquilo. Depois que tá feito, muita gente tem opinião, né? Mas antes de fazer, é difícil alguém pegar e botar a mão na massa. Então é bom tá tudo documentado. Doutor, não sei se a sua internet... Você está me escutando direitinho? Eu tô. Porque tá travando um pouquinho aqui, mas melhorou agora um pouco. Então tá. Qualquer coisa eu tento trocar. Porque até uma pessoa perguntou aqui sem áudio, mas eu acho que é porque deu uma travadinha mesmo. Mas eu tô conseguindo te ouvir. Qualquer coisa eu e avisa, me interrompe aqui, diz, não tô te ouvindo, que daí eu já... Tá. Beleza. E aí, sim, prosseguindo, né, o que a senhora falou, isso realmente é muito importante, né? Eu monto aqui as pastinhas no escritório, então realmente tudo que
Tudo que eu combino, a gente vai fazendo. Combina assim, né? Seja assim, do comprovante de que entregou um documento até alguma opção realmente que a pessoa tem, né? Porque cabe a gente, né? Passa, olha, dá para fazer isso, dá para fazer desse jeito ou desse jeito. E o que você prefere? A gente não tem, eu pelo menos tenho essa opinião, né? A gente não pode decidir as coisas em nome dos outros, afinal de contas não é nosso direito, né? É o direito de alguém que a gente está lidando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Até mesmo para evitar essas questões aí que a senhora tratou, né? Em relação a Tribunal de Ética e Disciplina e etc. Isso também é importante, essa questão de conversar com o cliente, né? Aí não é nem uma atuação judicial, não é nem uma situação administrativa, né? Só vou fazer um parênteses aqui. Em relação a essa questão do planejamento previdenciário, por exemplo, para depois lá na frente o cliente não falar assim, olha, eu fiz isso aqui porque o advogado me falou que isso aqui é o melhor. Então, assim, toda vez que eu faço um planejamento previdenciário, o que eu faço com o cliente? Olha só, você tem, vamos supor, 4 caminhos. Se você fizer esse, você vai se aposentar nessa data, naquela data, etc. Aqui você vai investir um pouco mais, aqui você vai investir um pouco menos, mas a decisão de vida é sua, não é minha. Então, assim, eu procuro documentar isso também, deixar bem claro, para que depois, lá no futuro, isso não venha me gerar problema. Então, assim, tudo, né, é de extrema importância, né, a gente fazer isso mesmo, como a senhora tocou no assunto, até porque essa questão de planejamento previdenciário hoje em dia está na moda, né? Então todo mundo quer fazer, mas a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado e lembrar de colocar lá a informação assim, isso aí é uma simulação baseada nas regras atuais. Se mudar alguma coisa, pode mudar o cenário, né? Então, assim, eu não garanto que quando você for se aposentar, a regra vai ser essa. Nem o governo garante, eles mudam todo tempo, né? Então, assim, vai que muda alguma coisa. Tem que entender que essa é uma estratégia do momento. Se mudar alguma coisa, pode mudar também o resultado, né? Mas você está criando a estratégia com base no que existe hoje. Exatamente. Até a questão do valor mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, o teto é uma coisa, daqui a 10 anos a gente não sabe quanto vai ser. Então, né, não tem muito sentido, né, em relação a isso, a gente precisa realmente se proteger. Outra coisa que eu gostaria de ouvir a senhora em relação aqui a provas de atividade especial. Quais as dicas que a senhora pode passar para a gente em relação a isso, né, que a gente tem períodos, por exemplo, de categoria profissional, que a gente pode enquadrar, né, antes até 28 de abril de 95. A gente tem situações de empresas que estão fechadas, ou situações de empresas que não têm o laudo técnico da época em que o segurado prestou serviço, mas acaba emitindo um formulário de atividade especial com base em laudo técnico atual. E aí qual o entendimento em relação a isso? Estou emitindo um PPP, por exemplo, com laudo extemporâneo. Mas esse laudo extemporâneo tem validade para poder esse PPP ser emitido dessa forma? Então, o que a senhora pode falar para a gente sobre isso? A primeira dica é a seguinte, a regra de prova, por mais que a gente veja a decisão, inclusive da TNU, no caso do juizado, do STJ, ela fica muito, principalmente nos juizados, limitada às turmas recursais. Porque eles fazem, não desconheço a regra tal, mas aqui não está aprovado, e daí tu não consegue fazer subir, porque é discussão de matéria de fato, de prova ali, e eles não querem debater. Então, o que a gente tem que conhecer muito, gente? Quando a gente vai fazer a documentação, quando a gente vai organizar a documentação do cliente, fazer a inicial, a gente precisa conhecer a jurisprudência daqueles que vão te julgar. Vai ser o juiz de primeiro grau, que a sentença às vezes é mais difícil de consultar, mas talvez você tenha um histórico de alguns processos que você já sabe, olha, esse juiz aqui, a gente tem um juiz aqui em Floripa, por exemplo, Santa Catarina, que ele diz que tempo mesmo até 95 por categoria, ele quer PPP. Jurisprudência pacífica, mas ele quer o PPP. A juização, ele te intima, junta o PPP e o LTCAT do período. E daí você vai fazer o quê? Eu vou discutir com ele que a jurisprudência do STJ... Não, eu vou dizer que a empresa não existe mais para fazer o PPP, ou então eu vou trazer o PPP. Ou então eu vou recorrer àquele processo lá na junta e não vou discutir no juizado, porque ele é do juizado daqui, né? Então, assim, não adianta a gente ficar
Daí eu vou ver lá, a junta, a turma recursal, às vezes mantém as decisões. Eu vou olhar lá, não, há jurisprudência, mas nesse caso não ficou provado que o tempo era isso, que o tempo era aquilo. Então, assim, qual é a jurisprudência da turma? Você vai entrar no juizado? Qual é a jurisprudência da turma recursal do teu estado? Não adianta só pesquisar o tema da TNU, ou a decisão do STJ, ou a decisão do TRF, ou a decisão do STF. Eles não vão julgar o teu processo. Quem vai julgar o teu processo vai ser o juiz da cidade tal e vai ser a turma recursal 1, 2, 3, enfim, daquele teu estado. Então, você vai ter que conhecer aquela jurisprudência. E o que eles... Então, você vai lá, tá, tudo bem, então vamos lá. Tempo especial, tal atividade. E daí eu vou ver o que tinha nos processos que eles disseram que tinham direito. E daí eu vou tentar verificar se o meu cliente consegue cumprir esses requisitos. Às vezes, ele não tem o documento, mas ele consegue pedir para a empresa produzir. A gente consegue entrar com uma ação para buscar. A gente consegue constituir aquela prova. E não é criar uma prova que não existe, né, gente? É você conseguir entender o que é necessário para que naquele local onde você está litigando, aquele direito seja garantido. É claro que, assim, vocês muitas vezes... mas isso é muito injusto. É injusto. Você ter um local que decide de um jeito, outro local que decide de outro jeito. Dentro da mesma vara federal tem um juiz substituto e um titular que decidem diferente. Um aceita o tempo assim, o outro aceita só o tempo assado. É injusto, Mas, assim, a gente tem que brigar contra isso, sim. Institucionalmente, a OAB, os institutos têm que brigar pela segurança jurídica. Ótimo. Mas o teu cliente não pode sair prejudicado disso tudo. Então, não adianta você ficar brigando porque o STJ pensa assim. Se essa documentação pode ser produzida hoje, por que você vai entrar com a ação sem ela? Descobre o que o juiz quer para poder te dar o que você precisa, para poder dar o que você precisa para o teu cliente, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor dessas lutas institucionais. Inclusive, dedico boa parte da minha vida a isso, ao IBDP, à discussão de tese em Tribunal Superior, a OAB, a luta pela dignidade, pela garantia na advocacia. Agora, a gente tem que entender a estratégia no caso concreto. Que não pode ser ficar brigando que o juiz tem que seguir a jurisprudência. Tem, sim, ele vai ter que, né? A gente vai... Mas, assim, às vezes, no juizado, as nossas ferramentas recursais são muito limitadas. E você vai perder porque a TNU não admite o teu recurso, o teu pedido de uniformização, e você não consegue chegar ao STJ. Eles te dão uma decisão monocrática atrás da outra e você não consegue recorrer. Então, assim, pensem e produzam as provas, coletem as provas, conhecendo a jurisprudência do seu estado, do seu TRF, né? E como pesquisa? Pesquisa lá, tipo de aposentadoria, a categoria, ou tipo de agente, ou enfim, no caso do especial, né, que a gente está falando. Isso. E daí você vai olhar o que eles tinham lá, o que eles justificaram para conceder. E essa é a tua meta naquele caso. O que eu consigo trazer de prova que eles aceitam no caso concreto? Mas aqui está faltando tal informação no PPP. Ele disse que é assim que o PPP estava assado. Então, eu vou ter que regularizar esse PPP. Primeira tentativa é em contato com a empresa, amigável. Olha, aqui está errado. Hoje eu recebi um PPP de um instituto federal aqui, dizendo que o agente nocivo do PPP era insalubridade e periculosidade. Eu falei, não, né? Daí eles entregaram um adicional de profissiografia, onde eles botaram ali ruído 94 decibéis, ruído 92 decibéis, de todo o período, mas eles não transportaram o ruído para dentro do PPP. Por quê? Porque o Instituto nunca fez isso. Eles agora que veio esse tema 942, que eles estão fazendo a conversão do tempo, né? Então agora eles estão emitindo um PPP que nunca fizeram. E daí a gente vai lá, então, tentar, vamos entrar em contato de novo com o Instituto. Foi uma reza para conseguir aquele PPP, veio tudo errado. Vamos voltar lá e ensinar eles a preencher o PPP. Ou talvez a gente vai ter que entrar com uma ação, porque se eu judicializar isso no juizado, ele vai dizer, você tá brincando, né, doutora, que você me trouxe um PPP assim, acha que isso aqui vai ser aceito. Realmente. Né? Então, assim, eu sei que tá errado, o juiz não vai aceitar.
Eu vou judicializar e correr o risco de ter uma extinção com julgamento do mérito na improcedência e concretizar aquela negativa, né? Então, se eu não conseguir salvar o PPP, eu vou talvez discutir um pouco mais o PPP numa ação própria de apresentação de documento. Eu posso até, quem sabe, considerar entrar com o PPP e discutir o PPP ali naquela ação, porque é um servidor federal, né? Mas eu vou ter que entender que muitas vezes eu não vou conseguir chegar na justiça com um documento que eu já sei que não é suficiente, que não tem o carimbo, que tem uns até que querem que a assinatura seja em caneta azul para provar que era o original, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, tá? Porque o tempo especial é algo que tem suas complicações. A junta tem várias decisões favoráveis que pode ser vantajosa. A junta, inclusive, faz mais diligência. Você pode conseguir diligência na junta. Mas tem alguns agentes não previstos no decreto que não vale a pena. Exemplo, a eletricidade, a junta não dá depois de 97. Então, se é isso que tu tá pedindo, não adianta. Frio, não tem um decreto. A junta, como eu falei, a junta tem análise mais restritiva, que em alguns casos é bom, como no LOAS, mas que em outros casos não é bom, como no tempo especial, às vezes, né? Então, mas a junta garante o enquadramento por categoria sem PPP. Então, nesse caso, eu até tenho um enunciado, não me lembro agora qual é o enunciado, não sei se é 14, 16, eu não me lembro agora. E em relação, doutor, à questão do... Quando a empresa, por exemplo, é uma empresa que não existe, né? O que a pessoa pode fazer, né? O que o advogado pode fazer para auxiliar o cliente? Quais provas que a gente pode produzir, né? Para tentar comprovar, né, a atividade especial? Muitas vezes, tá? Esse contato com a empresa, ele acaba tendo que envolver o advogado. O colega, né, os advogados podem cobrar por isso ou não, né, vai depender da estratégia do teu escritório, mas muitas vezes você vai ter que ligar para a empresa mesmo, explicar, olha, gente, vocês fizeram errado, deixa eu explicar para vocês como é que é, né? Vou dar um livro da Adriane Bramante para vocês, Dissecando o PPP. Eu tenho. Mas é assim, né? Tipo, então, muitas vezes a gente vai ter que ligar assim, explicar de uma forma amigável, dizendo, olha, você fez errado, eu vou ter que entrar com uma ação trabalhista para você corrigir um negócio que é só você botar o dado certo, é só você assinar, põe um carimbo aí, tá faltando carimbo com o CNPJ, eu preciso comprovar que quem assinou tem relação com a empresa, então eu preciso de um documento que confirme, porque essa pessoa tipo, tem uma assinatura aleatória ali que eu não sei quem é, né? Então, assim, às vezes são detalhes, tipo essa, que fez um documento apartado que tem a menção e ali botou insalubridade, porque não sabe preencher. Então, assim, muitas vezes essa é uma estratégia, né? Tem que ter contato. Outras vezes você vai ter que judicializar uma ação trabalhista, uma ação específica para apresentação de PPP e LTCAT. Inclusive, sobre esse tema, vai ter uma aula bem legal do professor Carlos Alberto Pereira de Castro, que é juiz do trabalho. Ele vai dar uma aula no congresso do Notório Saber, do CEPREV, que vai ser em agosto agora. Ele vai dar uma aula bônus. Não, o congresso vai ser em setembro, ele vai dar uma aula bônus em agosto só sobre esse tipo de ação. Eu acho que é uma coisa que vale a pena também, porque eu acho que a gente vai ter que começar a usar mais essa estratégia. Muitos de nós, advogados previdenciários, não atuam na Justiça do Trabalho, mas talvez tenham que desenvolver essa atuação no tocante à documentação da prova do tempo especial, porque faz diferença. Chegar, seja no juizado, seja no rito comum, sem prova, dificulta mais a comprovação do direito. E no juizado não costuma ser muito oportunizada essa questão de produção de prova, fazer uma perícia no local de trabalho, que a Justiça do Trabalho vai fazer. Então vai fazer exatamente. diferença. O juizado tem muita restrição, né, em relação a isso mesmo. E eu já utilizei aqui, eu acho, questão ação trabalhista mesmo para fazer perícia no local de trabalho. Aí no caso aqui, não foi aquele que a gente tratou não, foi uma outra situação. Foi emitido um laudo de periculosidade, só que aí foi para o nome do próprio cliente, então foi mais fácil de utilizar na via judicial. A gente juntou na via administrativa, depois a gente não adiantou, mas a gente conseguiu o êxito na via judicial. Deixa eu ver aqui, a gente já está bem avançado na hora. Não sei se vai dar tempo de falar mais muita coisa.
Vou te perguntar uma coisa, uma opinião. Diga. O que a senhora acha? O que a senhora acha da modificação da regra de cálculo da pensão por morte pós-reforma? Né? Então, antes a gente tinha o artigo 75 da Lei 8.213, aqueles óbitos anteriores a 13/11 ou até 13/11 de 2019, e posteriormente, óbitos posteriores, a gente teve aquela limitação da cota familiar, a regra, né? Cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, limitada a 100%. O que a senhora acha disso? Isso é constitucional? Isso é inconstitucional? Eu acho que é inconstitucional, mas quem sou eu, né? Olha, o que acontece, tá? Essa regra, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ela existia na Lopes. Essa regra exatamente neste formato, ela já existiu. Então, o fato de ter cotas para dependentes, ela existia lá na regra de 1960, né, na Lei Orgânica da Previdência Social. Então, antes da Constituição era feito assim, era feito exatamente 50% mais 10%, era exatamente esse cálculo. E as cotas também não revertiam em favor de quem ficava. Depois, em 91, a gente tem a pensão também por cotas. 80% mais 10% para cada dependente. Isso vale até 95. Então, cota independente, já mesmo depois da Constituição, vem validado, né? E daí depois, 95 estabelece o 100%, mesmo que seja só um dependente. Então, a questão de ter cota e ter dependente, de reverter ou não reverter, é algo que a gente já viu. Qual seria a questão da inconstitucionalidade, né? Essa regra é exatamente igual à Constituição, a regra que tinha antes da Constituição. No momento, então, que quando vem a Constituição, essa regra não é incorporada, porque talvez não trouxesse todos os direitos compatíveis com a Constituição Federal. Então, aí a gente tem um argumento. É negativo porque ela já existiu, então ela não é novidade, mas ela também existiu antes da Constituição. Então a gente pode dizer que ela não é compatível com a Constituição. Esse seria um ponto favorável. Outro ponto favorável é o retrocesso social, né? A gente vê uma evolução, era 50, depois foi 80, depois foi 100. Então uma evolução que não poderia ser revertida sem uma justificativa, até porque a gente vê que essa evolução ela acompanha a Constituição Federal. Né? Sim, então, sim, assim, sim. São argumentos que podem ser utilizados, eu acho válida a argumentação, eu também, né, se você acha inconstitucional, eu acho inconstitucional, eu acho que não tinha, eu conheço essa regra, ela já existiu, mas quando ela existiu, a gente não tinha a Constituição que a gente tem hoje. Então, eu acho que ela é inconstitucional, sim. Mas, se eu acho que o Supremo vai dizer que ela é inconstitucional, é outra história. É outra história. São cenas para os próximos capítulos, né? Isso aí vai demorar um pouquinho. É verdade. Mas a gente tem uma chance que ele considere constitucional isso. Mas acho que a gente tem que lembrar desse históricozinho. Não adianta só dizer o retrocesso. Acho que a gente tem que lembrar que quando a Constituição veio, essa regra não foi validada. Tanto que o artigo 144 da Lei 8.213 mandou rever todos os benefícios concedidos após a Constituição. Se essa regra de 50% fosse tão compatível, eles não teriam revisto isso. Teriam deixado até 91. Então, eu entendo que é sim inconstitucional. Entendi. É bom, a gente tem que fazer realmente uma construção, né? Vem trazendo ali um pouco da história, né? Da legislação, para mostrar que houve um avanço e depois que vem esse retrocesso, né? Gisele, seguinte, a gente está acabando aqui o tempo. Passou rapidinho. Passa, né? Vamos começar. Passou rapidinho. Passa rapidinho. Se eu não encerrar, vai cortar a gente aqui, vai ficar um negócio sem sentido. Então, assim, quero mais uma vez te agradecer, tá? Por ter doado o seu tempo, ter vindo aqui virtualmente falar com a gente. Tem muita gente aqui da cidade, da região, acompanhando aqui o evento. Então, assim, só tenho que agradecer a você. Continua postando as coisas lá pra gente conseguir acompanhar, né? Porque, assim, eu não sei como vocês encontram tempo para fazer tanta coisa, pra ser sincero. Então, a gente acaba utilizando essas ferramentas, né? Então, esse acesso que a gente tem à rede social para poder também se manter atualizado. Então, eu te agradeço por isso, no nome de todas as pessoas que te acompanham. Nada. E é isso, né? Só tem que te agradecer mesmo.
Obrigada, olha, muito obrigada a você, ao AB Campus, pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que isso faz a diferença na vida do advogado previdenciário. São esses diálogos, são essas informações, né? Esse tempo que cada um de nós dedica, tanto quem está aqui assistindo quanto a gente que está aqui conversando, né? Isso vai construindo novas soluções, vai construindo novos ângulos, porque às vezes o que eu penso, o que você pensa, a gente vai, né? O que alguém coloca aqui no chat com a gente vai conseguindo olhar por novos ângulos, a gente vai conseguindo construir novas teses, porque esse é o momento mesmo, como eu falei no início, a gente está vivendo uma transformação do direito previdenciário decorrente da reforma, mas decorrente das nossas interpretações da reforma. E o que eu gosto sempre de ressaltar, gente, que nós como advogados, nós temos o dom de convencer, né? A tarefa também árdua de convencer o outro a dar ao nosso cliente aquilo que ele deseja ou precisa. Então, a gente vai construindo essas soluções, esse convencimento com aquilo que a gente consegue interpretar, aquilo que a gente consegue justificar, aquilo que a gente consegue fundamentar. Por isso que eu acho tão importante a gente ter esses diálogos e quem sabe ter uma ideiazinha hoje aqui, ter uma lanterninha amanhã, para a gente poder trazer mais soluções e mais convencimento para as nossas peças, para o nosso trabalho, para todo dia, tá? Então, assim, eu agradeço muito pelo convite, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente também, né? E contem comigo, assim, a meta desse ano que eu coloquei para mim é todo dia pelo menos uma postagem de direito previdenciário para ter ali alguma novidade, alguma dica para a gente conseguir estar sempre junto e aprendendo juntos, tá bom? Um beijo a todos, muita saúde, obrigada, viu? Obrigada, AB, obrigada a você pelo convite. Tá ótimo. Eu que agradeço, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, muita saúde e paz para todo mundo. Tchauzinho.